Abra no livro do profeta Zacarias, capítulo 11, versículo 12. Livro do profeta Zacarias, capítulo 11, versículo 12. Acharam? Está escrito assim: E eu disse-lhes: Se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse: Arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Eu vou reler o versículo 13. O Senhor, pois, me disse: arroja, quer dizer, lança, joga isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei, as lancei ao oleiro na casa do Senhor. Amém? Eu vou ler mais uma vez e você está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida, repete em seguida, vamos lá. O Senhor, bem alto, o Senhor, pois me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço, esse belo preço, esse belo preço em que fui avaliado por eles, e tomei as 30 moedas de prata, e tomei as 30 moedas de prata, e tomei as 30 moedas de prata, e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor, na casa do Senhor, na casa do Senhor. Meu Deus. Isso foi escrito 500 anos antes de Cristo. 5 séculos antes de Cristo. O Brasil é um país jovem, tem 500 anos. Imagine, 500 anos antes de Cristo, essa palavra escrita ali. Inspirada por Deus. Registrada pelo profeta Zacarias, contando com antecedência o que iria acontecer com o Senhor Jesus. O que eu fico impressionado com a Bíblia Sagrada é justamente esse diferencial de qualquer outro livro, que Deus entregou a sua palavra para a humanidade, e o próprio Deus zela para cumprir a sua palavra. Deus, o próprio Deus, tem um respeito enorme por tudo que está escrito aqui, que Ele inspirou que fosse escrito, e Ele cuida para que se cumpra do jeito que Ele inspirou. E me admira muito o próprio Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, o Verbo encarnado, Ele, o próprio Deus, fazer pregações e pregações, dizendo: está escrito. Jesus sempre mencionava a palavra de Deus. E quando Ele orou sozinho lá no Getsemane, que eram os momentos que antecediam a sua prisão, Ele orou no capítulo 17, Jesus diz assim num determinado trecho da sua oração: Pai, aqueles que Tu me deste, eu os guardei enquanto estava no mundo. Eu os guardei. E nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Impressionante. Para que a Escritura se cumprisse. Essa Escritura. E outras partes também, que falam da história de Jesus com antecedência, e eu não consigo entender como que alguém pode preferir outro mediador ou medianeira,
ou outra religião, sendo que tudo que Jesus fez foi único. Nunca ninguém jamais realizou as obras que ele realizou, ou pregou o que ele pregou, ou teve a vida totalmente conduzida pela Escritura. Uma história contada com antecedência em vários detalhes, com 1000 anos de antecedência. E eu vou mais além, eu vou lá no princípio, no Jardim do Éden. Ali Jesus já estava sendo anunciado. Só não entende quem não quer. Jesus falou para a serpente: eu vou colocar inimizade entre ti, serpente. A semente da mulher te ferirá a cabeça, e tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Começa ali, logo no início. No início, contando tudo com antecedência. A semente da mulher é Jesus, o único homem que não tem a semente masculina, só a semente da mulher. O único em tudo. O único que iria esmagar a cabeça da serpente, está contado lá por Deus no Jardim do Éden, tudo profetizado. E a serpente iria lhe ferir o calcanhar. Os romanos não crucificavam os condenados pelo peito do pé, como você vê em vários crucifixos por aí, né? Você vê os crucifixos por aí, né? O pé tem um cravo atravessando pelo peito do pé. Não era assim que eles crucificavam, não. Eles colocavam o condenado com os pés torcidos e virados, numa posição altamente desconfortável, que só aumentava o suplício. E pelo calcanhar, eles enfiavam um prego só, que atravessava aqui, pelo calcanhar. Ferida no calcanhar. Eu não sei como que alguém pode não acreditar em Jesus. Como que alguém pode rejeitar Jesus? Essa é apenas uma das profecias escrita 500 anos antes dos fatos ocorrerem, e tudo se deu do jeito que o Senhor determinou. É por isso que eu amo esse livro. Eu amo esse livro. Eu vou dizer uma coisa para você: eu amo esse livro mais que tudo. Eu amo esse livro mais do que a minha vida. Eu amo esse livro mais do que qualquer outra coisa nesse planeta. Porque este livro aqui traz a verdadeira e infalível palavra do Deus Todo-Poderoso. É o único livro que, quando você lê, Deus fala com você. Deus dedicou esse livro para você. Quero que você ame esse livro também. Isso que eu acabei de ler para você. Versículo 12. E eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Incrível, incrível. Incrível, mas é verdade, está registrado. Não tem como alguém dizer: isso foi falsificado. É falsificado 500 anos antes de Cristo? Sabe, o clero judaico não libera essas escrituras para os judeus. Eles não liberam, eles liberam só a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Porque ali o cordeiro está mais oculto, mas ele está lá. Eles não querem que o povo fique conhecendo todos esses detalhes antecipados que estão nos livros de Salmos, nos livros de Gênesis, de Êxodo e assim por diante, até Malaquias. Então eles ficam só nos 5 primeiros livros. Tentam esconder Jesus, tentam ocultar Jesus. Mas ele é a luz do mundo. Como que se esconde uma luz que está acesa e continua acesa? Apagaram essa luz por 3 dias,
mas ela voltou mais brilhante do que o sol do meio-dia. O seu rosto resplandece mais do que a luz do sol na sua hora mais forte. Ele é a luz do mundo. E toda pessoa que crê nele torna-se também a luz do mundo. Você começa a brilhar. Não com seu brilho próprio, porque nós não temos luz própria. Sabe como eu vejo assim, comparando? Por exemplo, a lua que você vê à noite, ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol, né? A lua não tem luz própria, ela não produz luz, ela reflete a luz do sol. Jesus é a luz do mundo. Ele é o sol da justiça. Mas ele disse: vós sois a luz do mundo. Mas nós somos a luz do mundo não porque nós produzimos luz própria. Por melhor que sejamos, por mais dedicados que sejamos, nós não temos luz própria. Se você olhar para mim, você vai ver que o meu rosto está resplandecendo, mas não é a minha luz, é a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está resplandecendo, mas não é tua luz, é a luz de Jesus que reflete na tua face, no teu rosto, nos teus olhos, no teu corpo. Por isso que as pessoas olham para você e dizem assim: você tem uma coisa diferente que eu não sei o que é. Por causa disso, você reflete Jesus. Eu não sei como que alguém pode não acreditar em Jesus, ou seguir outra pessoa, ou preferir outra pessoa. Acaso Buda, Maomé fizeram os sinais que ele fez, os milagres que ele operou? Por acaso Buda, Maomé e qualquer outro ressuscitou algum morto? Ou mesmo algum deles ressuscitou? Não sei como que alguém pode preferir outro líder, outro salvador, outro mediador. Eu não sei como. Eu não sei como que alguém pode preferir um ídolo morto, uma estátua de barro, que não consegue nem andar sozinha, precisa ser carregada. Que tem mãos, mas não apalpam, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Eu não sei como que alguém pode preferir um ídolo. Não entendo. A humanidade caiu numa grande estupidez. A humanidade está em trevas. A humanidade está na escuridão. Quem é que não está vendo os sinais aí fora, minha gente? Terremotos acontecem diariamente no mundo todo, mas as pessoas não estavam mais dando bola. E Jesus disse: terremotos em vários lugares. Aí vem um terremoto que devasta a Turquia e a Síria, e o mundo inteiro começa a enviar equipes de socorro para lá, e os noticiários só falam disso, a internet só fala disso, chamando atenção para o terremoto. Eu não sei como que alguém pode estar cochilando nesta hora, porque o rei está voltando. Jesus está voltando, e ele está próximo mesmo, ele está às portas. Eu não sei como que alguém pode preferir outra pessoa, mas eu pergunto agora: você crê em tudo que está escrito aqui? Você crê que esta palavra de Deus, isso que eu li para você, você crê? Crê que é a palavra de Deus? Então vamos dar uma grande salva de palmas para esta palavra. E enquanto você aplaude, olhe para o céu e diga: glória ao teu nome, Senhor. Que presente o Senhor ter nos dado a tua santa palavra, que se cumpre infalivelmente. Continua aplaudindo. Você que está assistindo pela TV ou pelo youtube.com/joinribe, aplauda também, glorifica também. Isso, aplaude e dá glória. Pai bendito, em toda parte tem alguém te glorificando, em toda parte tem alguém te aplaudindo. Abre o céu para receber este louvor, e sobre cada uma destas vidas derrama agora a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai, esse povo não quer ouvir homem algum, eles querem continuar ouvindo a tua voz, eles querem ouvir a tua palavra. Então vem e toma o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, retira tudo que se opõe à pregação da tua palavra, retira tudo que atrapalha, e envia a tua palavra com poder e autoridade,
e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Vamos voltar para Zacarias capítulo 11, versículo 12. E eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. Foi isso que Judas Iscariotes disse para o sumo sacerdote Caifás, Anás e para outros membros do Sinédrio, lá na casa do Senhor, em Jerusalém. Vocês querem Jesus? Eu tenho como entregá-lo. E se eu entregá-lo, o que vocês vão me dar de pagamento? Judas não chegou ali dizendo: eu quero 30 moedas, viu? Judas não chegou dizendo: eu quero tanto para entregar Jesus. Ele chegou perguntando: o que vocês querem me dar para eu entregá-lo? Se não, deixai, ele vai continuar solto aí. Eu sou a chance de vocês prendê-lo. Se vocês não aproveitarem comigo, deixai-o, ele vai ficar solto aí. Preste atenção. 500 anos antes de Judas falar, aliás, Judas não era nem nascido. 500 anos antes de tudo acontecer, o Verbo encarnado também não tinha vindo ainda, mas a história estava aqui 5 séculos antes. Se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. Quer dizer, na verdade, pesaram o meu pagamento. Eles que pesaram. Eles fizeram uma reunião ali. O que nós podemos dar para Judas, hein? 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, que era o ciclo do templo. Atenção, na casa do Senhor não circulava dinheiro romano, nem dinheiro grego. Era ciclo do santuário. Então eles pesaram 30 ciclos, 30 moedas de prata. Aí a profecia continua dizendo no versículo 13. O Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro. Olha, até parece uma coisa sem sentido. Como é que vem falar de oleiro num texto desse? O que oleiro tem que ver com isso? Arroja isso ao oleiro. Então vai entrar um oleiro na história. Esse belo preço em que fui avaliado por eles. Eles que avaliaram 30 moedas. Esse belo preço em que fui avaliados por ele. Eu repito, Judas não chegou ali dizendo: eu quero 30 moedas de prata para entregar Jesus. Eles que avaliaram, fizeram ali um conselho e pesaram 30 moedas de prata. E aqui o próprio Deus ironiza esse belo preço. Esse belo preço que eu fui avaliado por eles. Olha por quanto eles avaliaram o dono da prata e do ouro. Olha por quanto eles avaliaram o Criador de tudo que há, visível e invisível. O dono de todas as coisas, o dono de todos os tesouros, o dono de todos os rebanhos e de todas as criaturas, tanto na terra como no mar e no ar. O possuidor de todas as árvores, de todas as lavouras, de todos os campos, de todas as terras. O possuidor de tudo. Olha que belo preço. Que belo preço que me avaliaram. O Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. Esse belo preço, você sabe o que era? Por que Deus está ironizando? Esse foi o preço que deram para Jesus, pela vida de Jesus. O belo preço que deram por ele. Porque naquela época,
havia escravidão. Pessoas eram negociadas como mercadorias. E o preço de um escravo, se você quisesse comprar um escravo, você compraria um escravo ou uma escrava por 30 moedas de prata. Se um homem criasse boi, e o boi era escorneador, era um boi feroz, violento, e esse boi atravessou ali a propriedade, atacou o escravo do vizinho. O boi atacou e matou o escravo de um vizinho, da outra propriedade. A palavra de Deus dizia assim: o dono do boi vai indenizar o dono do escravo e vai pagar pela vida daquele escravo que o boi matou, vai pagar 30 moedas de prata. Esse era o preço. Está no livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 32. Esse era o preço de um escravo. O teu boi matou o meu escravo. O teu boi invadiu minha propriedade, atacou o meu escravo e matou o meu escravo. Você tem que me indenizar. Eu tomei um prejuízo. O dono do boi tinha que pagar de indenização 30 moedas de prata, porque esse era o preço de um escravo. É o belo preço que o Senhor foi avaliado. O preço de um escravo, de um simples escravo, um escravo desconhecido. Imagine a pessoa mais brilhante, interessante, inteligente, sábia, poderosa que já existiu, que supera em bilhões, trilhões de vezes a inteligência do Einstein ou do Stephen Hawking, os dois maiores cérebros que já existiram aí. Imagine alguém com a estatura do Senhor Jesus ser desvalorizado a ponto de ser avaliado em apenas o preço de um simples escravo, como se fosse a pessoa mais sem importância da terra. Olha o desprezo, muito desprezo. Por isso que Deus falou assim, esse belo preço em que fui avaliado por eles. Pega esse dinheiro aí e arroja ao oleiro na casa do Senhor. Arroja ao oleiro na casa do Senhor. Eu vou te contar o que aconteceu. Judas Iscariotes já tinha sido o discípulo mais chegado de Jesus, juntamente com João. No princípio, Judas Iscariotes era um dos 12 e recebeu do próprio Senhor Jesus poder para expulsar demônios e curar doentes. Judas Iscariotes seguiu Jesus durante 3 anos, pernoitava com ele, onde Jesus pernoitava, comia a mesma comida que Jesus comia e bebia o mesmo que Jesus bebia. Ouviu todas as pregações de Jesus e presenciou todos os milagres. Judas era dos 12 o mais culto dos discípulos, porque os outros 11 eram galileus, semi-analfabetos, pobres, miseráveis, pescadores rudes, mas Judas Iscariotes não, ele era de Judá. Ele não era da Galileia, ele era do território de Judá, o território onde fica Jerusalém, o mais culto, o mais preparado, tanto que ele assume a tesouraria do ministério de Jesus, por ser o mais culto, o mais falante, o mais brilhante, o mais preparado.
É ele que vai tomar conta da bolsa onde as pessoas colocavam as ofertas para o grupo. E ali começou a sua queda. Porque Judas Iscariotes, preste atenção nisso, era o mais político de todos os discípulos de Jesus. Dos 12 crentes que Jesus tinha, Judas era o crente mais politizado, que mais combatia os romanos, que mais se envolvia nas questões sociais, que mais criticava o Império Romano, e que queria ver os romanos expulsos, e ele queria que Jesus fosse o Messias militar, o Messias libertador, que expulsasse os invasores romanos. Judas era o mais político dos 12 crentes. Se envolvia com política. O que interessava para ele era a questão política agora. O que está acontecendo em Israel? Nós não podemos aceitar essa exploração dos romanos, os impostos que César cobra. Mas seguindo Jesus durante 3 anos, ele começou a perceber e finalmente se convenceu que Jesus, apesar de ressuscitar mortos, apesar de curar leprosos, expulsar demônios, andar sobre as águas, transformar também água em vinho, multiplicar pães e peixes em 2 ocasiões, realizar pescas maravilhosas, acalmar tempestades, aquietar o mar, apesar de Jesus curar cegos, paralíticos, mancos, ressecados, aleijados e falar coisas que nunca ninguém tinha falado, não havia na sua pregação nenhum traço político. Não havia na pregação de Jesus nenhum combate político, nenhuma crítica política. Na vez que o provocaram, e o provocaram justamente que Judas mais amava dinheiro. Judas amava a política e amava o poder e amava o dinheiro, e foram provocar Jesus dizendo: olha, é lícito pagar o imposto a César? Jesus disse: deixa eu ver essa moeda, me mostra aí. De quem é essa figura na moeda? De César. Jesus disse: então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Judas chegou à conclusão que Jesus não queria nada com a política, nada com as coisas desse mundo. Quando Herodes, o patife Herodes, por causa da dança da Salomé, decapitou o primo de Jesus, mandando cortar a cabeça de João Batista, que já estava preso, e avisaram Jesus, o Senhor não fez nenhum discurso inflamado contra a política da época, ou contra o rei Herodes, ele simplesmente se retirou. O Judas pensou: esse Jesus não se revolta com nada, não se importa com as coisas desse mundo, ele não é o Messias que nós estamos esperando. E Judas começou então a desviar o dinheiro da tesouraria. Começou a roubar as ofertas que eram lançadas ali para o sustento do grupo. Ele amava o poder, ele amava a política e ele amava o dinheiro. E cada vez foi amando menos Jesus. Se envolveu de uma tal maneira com as coisas deste mundo e com as questões desta vida, que ele já não pensava na parte espiritual, e Satanás, vendo esse comportamento, se aproveitou disso, e foi enchendo o coração de Judas Iscariotes. Vá comigo no Evangelho de João, capítulo 13. Eu vou ler aqui o versículo 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Judas pensou: eu vou trair Jesus. Mas ele não decidiu isso agora. Ele decidiu antes, uma semana antes. Porque fizeram uma festa para comemorar a ressurreição de Lázaro, um jantar, uma ceia. Jesus compareceu porque ele estava sendo homenageado, os discípulos também foram, e a
Maria de Betânia, a irmã de Lázaro, a caçula, ela derrama sobre Jesus um vidro de perfume caríssimo e depois quebra ainda o vaso de alabastro. O Judas hipócrita diz: que desperdício fazer isso para Jesus. Por que não se vendeu esse perfume, esse vaso de alabastro por um bom preço? E por que não se deu aos pobres? O Evangelho cita que ele falou isso não porque era caridoso, tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão e roubava o dinheiro que era lançado na bolsa, na tesouraria do grupo. Naquele momento Jesus disse: por que você está molestando essa mulher? Ela me fez um benefício, ela me ungiu para mim a sepultura. Jesus já sabia que a morte se aproximava, que não haveria tempo dele receber as exéquias normais que qualquer judeu recebia quando morria. Jesus já sabia que não haveria nem tempo de se velar o seu corpo, o seu cadáver. Então Jesus disse: ela me ungiu para a minha sepultura, ela se antecipou, e onde quer que esse evangelho for pregado, será referido em sua memória o que ela fez por mim. Foi logo em seguida que Judas Iscariotes foi lá para cumprir a profecia de Zacarias capítulo 11, versículo 12. Foi logo em seguida que ele foi ali. Foi ali para cumprir essa profecia, e eu vou ler para você em detalhes agora, para você ver que Zacarias está em conformidade com o Evangelho, com a história de Jesus. Vamos comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Aqui nós temos a história de Jesus com antecedência. O preço da traição está no capítulo 26. Vamos comigo para o capítulo 26. Vamos ler a partir do versículo 14. Diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Cumprindo a profecia feita 500 anos antes por Deus, através do profeta Zacarias, no capítulo 11, versículo 12. Judas vai lá, procura os principais dos sacerdotes e pergunta: o que vocês querem me pagar para eu o entregar? E eles lhe pesaram, eles, não Judas, eles pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Judas está buscando ocasião para entregar Jesus. E ele vai participar da última Páscoa com Jesus, cinicamente, escondendo toda a sua trama, mas Jesus sabia de tudo. Jesus sabia de tudo. E Jesus diz na última Páscoa: um de vós há de me trair. Ele não citou que era Judas, mas ele sabia que era Judas. Ele não quis envergonhar o Judas. Ele não quis que os discípulos batessem em Judas. Um de vós há de me trair. E todo mundo ficou atônito. Aquela é a última noite de vida de Jesus. Judas está participando lá da última ceia, a última Páscoa. Ele é o traidor. Jesus sabia que era ele. Naquele momento, Judas Iscariotes disfarça e pergunta: sou eu, por acaso, que vou te trair? E Jesus diz: tu o disseste. E Jesus faz uma profecia no capítulo 26, versículo 24. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Veja, como acerca dele está escrito. Deus cumpre a Escritura. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido.
E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Judas está lá na mesa. Quando Jesus comentou essas coisas, ele se levanta e vai lavar os pés de todos, inclusive de Judas Iscariotes. Imagine Jesus sabendo que ele é o traidor, que foi negociado por aquele belo preço, que está tudo combinado para ele ser entregue naquela noite. Ele ainda se agacha diante de Judas Iscariotes e lava os seus pés, com toda humildade. Porque não foi isso? Não foi esse o preço que ele foi avaliado, o preço de um escravo? Quem é que lavava os pés das pessoas na casa? O escravo. Jesus se comporta como se ele fosse realmente um escravo, o belo preço que ele foi avaliado. Ele lava os pés de Judas Iscariotes. Eu admiro muito Jesus, eu admiro demais. Se sou eu, dava uma martelada no dedão do pé dele. Miserável. Ainda zombava: ô Judas, você precisa cuidar desse chulé, hein? Ainda, né? Mas Jesus lava os pés daquele miserável. Judas está na mesa, tudo está acontecendo, ele se porta cinicamente, e eu vou com você agora no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. E então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, quer dizer, o João, estava reclinado no seio de Jesus, do lado direito de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: quem é, Senhor? O João perguntou. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Versículo 30. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e já era noite. Aí Jesus vai celebrar a Santa Ceia com os 11. Judas não participa, não. Quem é, Senhor, que está te traindo? É aquele que mete comigo a mão no prato. No exato momento em que Judas foi pegar o bocado, Jesus também colocou a mão no prato. Os dois simultaneamente, sem terem combinado nada, a não ser a palavra de Deus, que já tinha previsto isso. Judas foi o único discípulo que tomou a Páscoa, não foi a Santa Ceia, a Páscoa, com o pão molhado no cálice. Esse negócio não pode, porque o pão representa o corpo e o cálice representa o sangue. A palavra de Deus proíbe comer carne com sangue. Judas comeu o Jesus carnal, ele está devorando o Jesus carnal, por isso que ele vendeu Jesus, 30 moedas de prata, ele está devorando o Jesus carnal. Depois que Judas sai, então Jesus celebra a Santa Ceia, e aí ele se dá, o Jesus espiritual. Tomai e comei, isso é meu corpo que é dado por vós. Primeiro come a carne, sem sangue. E depois de cearem, deu o cálice, agradeceu, né? Orou e deu para os discípulos, dizendo: bebei dele todos. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós. Tudo isso foi acontecendo. Eu quero que você, mais uma vez, só retorne comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Eu estou terminando a mensagem, porque o cumprimento da profecia de Zacarias tem que ser total. Tem que ser total. Naquela noite Jesus foi preso, traído por Judas, que o beijou.
Era um código, era um sinal, porque na escuridão do jardim, 12 homens ali, qual era Jesus? Judas falou: não vão prender o homem errado, hein? Eu vou beijar o Jesus verdadeiro. E esse que eu beijar, vocês o prendam. E ele beijou Jesus e Jesus disse: aqui vieste, amigo. Eu me surpreendo com Jesus demais. E aí Jesus foi julgado e condenado pelo Sinédrio, condenado à morte. Capítulo 27. Eu vou ler o versículo 3. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Ou seja, na manhã seguinte, Judas foi lá na casa do Senhor, no templo de Jerusalém, procurou o Anás, o Caifás, procurou os principais dos sacerdotes, falou: olha, eu vim devolver as 30 moedas, porque eu pequei traindo sangue inocente. Ele diz isso. Versículo 4, pequei traindo sangue inocente, e Judas reconheceu que Jesus era inocente. Quando Judas foi ali devolver as moedas, não era mais possível desfazer o negócio, mas ele queria aliviar a consciência. Ele estava arrependido, mas procurou os religiosos. Os religiosos, ao invés de dizerem: ah, tá bom, nós vamos orar por você, para Deus te perdoar. Não, sabe o que eles disseram? E daí? O que nos importa? Isso é contigo. Religião é isso, amados. Não oferece perdão para o arrependido. Ele continuava no judaísmo, ele não era discípulo de Jesus, andou com Jesus 3 anos, mas não era verdadeiro discípulo de Jesus. Versículo 5 fala do cumprimento da profecia lá de Zacarias. E Judas, atirando para o templo as moedas de prata, ele arrojou as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Mas está faltando o oleiro. Cadê o oleiro nessa história? Zacarias falava do oleiro. Arroja para o oleiro esse belo preço que eu fui avaliado. Dá esse dinheiro para o oleiro. Cadê o oleiro aqui na história? O Judas arrojou as moedas na casa do Senhor, conforme estava profetizado. E ele sai para se matar. Os sacerdotes pegam as moedas de prata e falam: nós não podemos colocar na arca da oferta, porque isso é preço de sangue. O que nós vamos fazer com essas moedas? Eles fizeram lá um conselho, uma reunião. Continua no capítulo 27, e eu vou ler o versículo 6 em diante. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, eles se reuniram ali: o que nós vamos fazer com essas 30 moedas? Compraram com elas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Era preço de sangue e preço de morte. E aquele dinheiro serviu para comprar um terreno e transformá-lo em cemitério. Religião é isso. Isso é religião. E aqui entrou o oleiro na história. Versículo 8 diz assim: por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. No que diz respeito a Jesus Cristo, todas as profecias se cumpriram, inclusive o suicídio de Judas, a morte de Judas. Judas poderia ter sido o mais brilhante de todos os 12 discípulos de Jesus. Ele poderia ter sido o maior mestre, o líder de todos, mais importante do que Pedro, mais importante do que João. Recebeu tudo, tinha cultura, tinha estudos.
era privilegiado, o único que não era galileu. Judas, na boa época, no princípio, expulsava demônios, curava doentes, até pregava, mas desviou-se totalmente. E não vendeu apenas o Salvador por 30 moedas. Ele vendeu a própria salvação. Ele trocou a vida pela morte. Para isso serviram as 30 moedas, para comprar o campo do oleiro que foi transformado num cemitério. Ele trocou a vida pela morte. No arrependimento, ele deveria ter ido para o Monte Calvário e não para o templo. Mas tinha que cumprir a Escritura. A história já estava contada com 500 anos de antecedência. Ele tinha que arrojar as 30 moedas na casa do Senhor, e as 30 moedas teriam de ser dadas para o oleiro, para que fosse criado ali um cemitério. O próprio Judas se enforca, se arrebenta, foi horrível. O livro de Atos dos Apóstolos diz que ele foi ali onde ficava o lixão de Jerusalém, onde o lixo queimava dia e noite, o vale de Inom, que no passado foi usado para sacrificar crianças aos ídolos. Judas foi ali, amarrou a corda numa árvore, pôs a corda no pescoço e literalmente jogou a vida dele no lixo, mergulhou lá no lixão. A palavra diz que o corpo dele se partiu ao meio e suas entranhas se romperam. E foi um espetáculo horrível de se ver. Jesus disse: melhor seria para tal homem se ele não houvesse nascido. O problema não é só Judas ter se matado. O problema é que já tem mais de 2000 anos que Judas está queimando no Hades, lamentando tudo que jogou fora, tudo que ele perdeu. Por que eu fui me interessar pelo reino dos homens, pela política, ao invés de me interessar pelo reino de Deus? Por que eu fui me apegar ao dinheiro, se a maior riqueza estava ali? Se eu possuísse Jesus, eu ia possuir tudo, inclusive a vida eterna, a felicidade eterna. E ele está naquele lugar de tormento, onde ele não tem paz em nenhum momento. O problema não foi só ele ter se matado, não. Ele está lá, até hoje. Porque o arrependimento dele não foi na direção certa. Ele procurou a religião. Ele, arrependido, procurou a religião, e a religião disse: não temos nada com isso é problema seu, o que nos importa? Se ele tivesse ido para o Calvário, se ele tivesse chorado ali, ele podia dizer: Jesus, na verdade, eu não queria que o Senhor fosse morto, eu queria só que o Senhor fosse preso, eu só queria o dinheiro, mas como me arrependo, eu já devolvi o dinheiro lá, Ao invés de ele procurar o madeiro no Calvário, ele procurou o madeiro lá no lixão de Jerusalém. Jogou a vida fora. Teve todas as oportunidades. E quando a gente, preste atenção nisso, você que está ouvindo essa palavra, quando a gente prefere as coisas desse mundo aí fora, os prazeres desta vida, os benefícios que este mundo oferece, seja poder, fama, dinheiro, prazeres. Quando a gente troca o que é eterno por aquilo que é temporário, nós estamos fazendo o pior negócio da nossa vida. Jesus até contou a parábola do tesouro escondido. Ele falou: o reino dos céus é semelhante a um homem que acha num campo um tesouro escondido, e ele guarda aquilo em segredo, e ele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo, não por causa do campo, mas por causa do tesouro que está no campo. O reino dos céus é isso, é o tesouro. Judas achou que o tesouro eram as 30 moedas de prata. Judas achou que aquilo sim era tesouro,
Mas o tesouro foi o que ele vendeu, não o que ele comprou. Foi o que ele vendeu. Quando você não consegue entender essas coisas e se deslumbra com a política, com a economia, com o dinheiro, com os prazeres, com as baladas, com os vícios, com esta vida, tendo a oportunidade, como está tendo agora, atenção, Judas Iscariotes teve a oportunidade, mas você também está tendo, você também está ouvindo a palavra, você está tendo a mesma oportunidade que Judas. O que você vai fazer com Jesus? Vai vender Jesus por qualquer preço? Vai desprezá-lo como se ele não tivesse qualquer importância? Ou você vai abraçá-lo e possuí-lo? A escolha sempre é nossa. Não pense que Deus falou, agora Judas você vai se enforcar. Não, Deus não mandou ele se enforcar, ele foi e se matou. A palavra já estava revelada. O mau caráter dele, o arrependimento errado, a direção errada do seu arrependimento. Você está arrependido, arrependida, mas está procurando em quem a tua absolvição? Em quem você está procurando o teu perdão? Só existe um. Só existe um que você pode procurar, e seja qual for o tamanho do teu pecado, pode ser o mais tenebroso e horrível, nojento, pesaroso, que te enche de vergonha, mas se você procurar Jesus, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Vamos ficar todos de pé, por favor. É lamentável que mesmo hoje, Jesus estando aí, disponível para quem quiser, pessoas o rejeitem. E quando não o rejeitam, o trocam por outra pessoa que nada pode fazer por elas. Ou trocam Jesus pelas coisas deste mundo. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Não é desse mundo. Você tem que entender e acordar para isso. Chegou a hora de você escolher a quem você quer servir. O que você vai fazer com a tua vida. Para onde você irá depois do último suspiro e depois da última batida do seu coração. Para onde você irá quando essa alma eterna que habita no teu corpo mortal, para onde você escolhe ir depois que esse corpo morreu? Você decide isso agora. Você escolhe isso agora. Por que Jesus não se apegava com esse mundo, com as coisas deste mundo? Porque não é isso que importa. Não é este mundo que importa. E Ele ensinou isso para todos nós. Coisa maravilhosa quando Ele estava ali agonizando, morrendo, perdoando os algozes. Coisa maravilhosa Ele ainda reunir energia, as últimas forças, para dizer a um condenado arrependido que procurou a pessoa certa. Aquele condenado arrependido procurou a pessoa certa. Ele olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele olhou para a pessoa certa. E Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Existe uma outra vida além dessa. Não troque o que é eterno por aquilo que é temporário. Não faça coisas que condenem a tua alma. Escolha a pessoa certa. Receba Jesus. Isso não é retórica, não. Ele veio para salvar. Ele veio a este mundo para salvar. É claro que Ele cura doentes, liberta oprimidos do diabo, liberta os viciados, faz prosperar, dá mais do que o pão de cada dia. É claro que Ele dá vida abençoada para quem o busca. É claro que sim, mas Ele não veio para isso só. Ele veio para buscar
e salvar o que se havia perdido. Pensa que Judas não poderia ser salvo naquela ocasião? Poderia, se ele tivesse procurado Jesus com arrependimento, mas ele procurou a religião. Religião não salva, viu? Só Jesus salva. A carta a Timóteo diz assim, no capítulo 2, versículo 4: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo. Se dar a si mesmo, lógico, ele é Deus, ele é o preço da salvação. Se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Deus quer salvar todo mundo. Isto é bom e agradável diante de Deus, a carta começa. Que quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer salvar todo mundo. Pensa que ele não queria salvar Judas? Queria sim. Mas tem coisas que o livre-arbítrio da pessoa é que decide o seu futuro. E Deus não interfere na escolha, porque Ele deu ao ser humano esse livre-arbítrio, a capacidade de escolher o que quer. Deus respeita a tua decisão. Você não quer Jesus? Tudo bem. Ele não vai te forçar. Ah, você quer Jesus? Ele vai comemorar, porque é isso que Ele quer. Ele quer que todos sejam salvos. Todos. Ele quer que todos se salvem. Todos são todos. Ele quer salvar a todos. Todos. Todos de verdade. Ninguém está excluído. Mas quem decide é você. É você que decide. E só tem um jeito de você ser salvo: se receber Jesus. Atenção, não estou pregando religião, não. Você já sabe o que religião fez com Judas, o que religião faz hoje no mundo. Você já sabe. Eu não estou pregando religião. Só tem um jeito de você ser salvo. Atenção, é se você receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se você escolher isso, Ele vai perdoar todos os teus pecados, por piores que sejam. Ele vai escrever o teu nome no seu santo livro, o livro da vida. E Ele vai dar para você, além do perdão, a alegria da salvação. Ele vai te libertar de todos os vícios e tormentos. Ele vai te dar vida abundante, vida de verdade. Ele vai te dar vida eterna, e você nunca mais morrerá se perseverar até o fim. Só tem esse jeito, não tem outro jeito, não tem outro jeito. A cidade santa, lá na glória, tem 12 portais de pérolas, pérolas gigantes. E é por ali que os salvos entrarão. Mas só entrarão aqueles que trouxerem consigo o sangue do Cordeiro. Apocalipse diz: bem-aventurado e santo aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. É só com o sangue de Jesus que você vai entrar. Eu não estou pregando religião para você, não. Eu estou pregando salvação. Foi isso que Jesus mandou eu anunciar para você. A tua salvação. A tua salvação está aqui, disponível se você quiser. É só você querer. É só você falar: sim, eu quero. E Ele vai salvar você. Então eu pergunto: quem aqui quer ser salvo? Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto. Todos que querem, ótimo. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente comigo, por favor, e se aproximem do altar. Você vai deixar para trás uma vida de tormentos,
uma vida de vícios, uma vida de sofrimentos. Você vai deixar para trás uma vida pecaminosa e o sangue de Jesus vai te purificar de todo o pecado. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. O teu nome vai ser escrito no livro da vida agora. Oh glória, está chegando mais. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. O Senhor Jesus disse assim: vigiem, porque vocês não sabem a que horas há de vir o vosso Senhor. Vigiem e orem. Aí o Pedro perguntou: nós também, Senhor? O Senhor está dizendo inclusive isso para a gente, porque eles já se achavam, né, e eram na verdade salvos. Eram sim, eram salvos. Mas Jesus disse: vocês também. Por que Jesus disse isso? Porque a pessoa pode desviar como Judas desviou. E ele disse: quem perseverar até o fim será salvo. Pastor João Ribe, ultimamente eu penso assim em parar, desistir. Às vezes eu não aguento as lutas desta vida, eu desanimo. E eu preciso de oração para não voltar atrás, para não me desviar, para não perder o que eu já recebi. Eu preciso de ajuda para me fortalecer na fé. Eu me sinto fraco na fé. Ora por mim, pastor. Oro sim. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Todos que se sentem fracos na fé, vem para cá. Vem. Filho pródigo e filha pródiga, aproveita para vir também. Porque Jesus está voltando e você tem que voltar para Jesus antes. Aproveita, filho pródigo. E enquanto mais pessoas estão vindo, deixa eu falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV, ou pelo youtube.com/joãoribe, ou ouvindo na Rádio Feliz FM 92.1 em São Paulo, 94.9 Rio de Janeiro, 95.7 Teresina, ou em qualquer outra emissora do Brasil, ou fora do país. Você que está ouvindo pelo podcast João Ribe, ou por qualquer outro canal, essa pregação chegou em você, porque era para você. É com você que Deus quer falar. Deus quer te salvar. Ele quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E Jesus está voltando. Chegou a hora de você tomar a sua posição. E a nossa posição diante dele é de joelhos. Você que veio para frente aqui na Sede Nacional da Paz e Vida, se ajoelhe diante do altar, como eu também estou me ajoelhando. Você que está à distância pelo rádio, pela TV, pela internet, se ajoelhe aí ao lado do teu computador, ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor. Pastor João Ribeiro, eu estou em trânsito, não tenho como me ajoelhar. Tudo bem, coloque a mão sobre o teu peito, na altura do coração, se você quer entregar a vida para Jesus. E cada pessoa que está se entregando para Jesus, que está querendo a purificação dos pecados, cada pessoa que está querendo a renovação da fé, o fortalecimento da fé, cada pessoa agora que está com a mão sobre o peito, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, a tua palavra é maravilhosa e eu a respeito e fico admirado que o Senhor mesmo cumpre a Escritura e respeita a palavra, porque o Senhor é a palavra. E o Senhor disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Esta palavra eterna veio ao meu coração, e com arrependimento eu te peço perdão. Perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas iniquidades. Eu quero que o Senhor, pelo sangue de Jesus, me purifique agora de toda a iniquidade, de toda a maldade, e retira do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, tudo que não presta, tudo que não te agrada, e me dá agora, Senhor, junto com o perdão, a alegria da minha salvação, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.
Continua assim em espírito. Pastor Giancarlo Palharim vai fazer esta oração agora por você. E ore também, meu filho, por todos que estão à distância. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido e Deus amado, olha essas vidas, Senhor, que não estão desvalorizando o Teu sangue e que não estão maculando ali o Seu sacrifício. Meu Deus, estas vidas sabem o quão precioso é o Teu sangue, o único sangue que pode nos lavar, nos remir e nos justificar. O sangue que leva os nossos pecados para longe dos Teus olhos, ó Deus. Então leva todo o pecado, lava com o sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Tira da Tua presença o pecado, o passado. Tira da Tua presença o vício. Tira da Tua presença todo o mal que há nesta vida agora, meu Deus. Vai transformando pensamentos, sentimentos, necessidades e até os prazeres, meu Deus. Que estas pessoas agora passam a ter prazer em Te buscar e em Te servir. Que estas pessoas agora comecem um novo tempo, uma nova fase. Divida agora esta história, a história desta pessoa em antes e depois de Jesus Cristo. Assim como é o calendário, faça um marco agora, meu Deus. Esta vida começa de novo e agora com a Sua ajuda. Meu Deus, escreve e confirma o nome de cada uma delas no Teu santo livro, o livro da vida do Cordeiro. Meu Deus, que cada uma destas vidas tenham também o Espírito Santo para confortar, para que possam suportar qualquer dificuldade e vencer qualquer luta. Pai querido, confirma a vida eterna, dá certeza da salvação desta alma. Transforma cada um destes homens e mulheres em Teus filhos, em reis e sacerdotes, em nome do Senhor Jesus. Assim seja feito. Amém, Jesus.